Caros irmãos, louvado seja Zambi e nosso Pai Oxalá. Bom, naquele centro, como eu disse, realmente aprendi muita coisa, mas não aprendi as coisas que eu mais necessitava. Eu olhava aqueles pontos esotéricos pintados no chão, vários pontos, e como eu fui saber disso? Eu perguntava aos dirigentes na época sobre aqueles pontos, se eles podiam me explicar o que era. Um deles até, seu Manuel, disse para mim, confesso a você que eu não sei. Eu achei que ele estava escondendo o jogo, mas não. Depois de algum tempo eu passei a ter certeza que ele realmente não sabia. Ele podia até saber alguma coisa, mas não o suficiente para me dizer o que era. Eu tive uma série de acontecimentos na minha vida particular, me casei, vieram os filhos, eu fui morar em Itaipava, era difícil para mim continuar frequentando o centro e houve um afastamento. Eu pedi uma licença por tempo indeterminado, porque eu sacrificava minha mãe, que saía de Petrópolis, tinha na época condução difícil. Para você ter uma ideia, o último ônibus que saía de Pedro do Rio, passava em Itaipava para vir para a cidade, passava 8 horas da noite. Depois disso não tinha mais. Quem quisesse vir à cidade tinha que vir de táxi ou tinha que ter condução própria. E esse sacrifício de deslocar minha mãe para ir para lá, para tomar conta das minhas 2 filhas recém-nascidas, pouco tempo de idade. A minha esposa, na época, descia, ficava no balcão, eu pegava uma bicicleta, a estrada não tinha iluminação pública, não tinha calçamento. Olha, eu estou falando nos anos 60. E eu chegava em Itaipava, deixava a bicicleta, pegava o ônibus para Petrópolis, passava lá às 7 horas da noite, 7h10, para poder chegar às 8 no centro, na rua Washington Luiz. Como não tinha mais condução de volta, meu pai subia de bicicleta, tomava conta do estabelecimento, aí fechava um estabelecimento, a minha ex-esposa subia e ficava lá com a minha mãe, e meu pai então fechava o estabelecimento, no outro dia ele levantava, abria, depois ele descia de bicicleta, para que eu saísse de Petrópolis, eu dormia na casa dele, e eu chegava lá, pegava a bicicleta e voltava. Aí desfazia tudo. Aí minha mãe tinha que descer, pegar um ônibus, vir para Petrópolis. Quer dizer, era um transtorno para a família inteira. E com isso eu achei por bem pedir uma licença por tempo indeterminado da casa. Mas aconteceu um detalhe importante, porque mesmo estando de licença, quando havia uma possibilidade, isso raramente, mas eu ia ao centro, tomava meu passe e ficava por lá, eu gostava, estava me dando bem ali. Os anos foram se passando e depois de algum tempo houve uma série de coisas na minha vida particular, meu desquite, separação da família, e eu vim morar já com essa minha atual esposa, um apartamento na rua Coronel Veiga. E aí eu fui cobrado pela minha esposa, que disse, você falou que se um dia você acertasse a sua vida, você ia voltar para o centro onde você me deixou. Está na hora. Resultado, fui lá, as portas estavam abertas para mim, segunda eles falaram no secretaria, não, você saiu, pediu uma licença por tempo determinado, só que tem uma coisa, vai ter que passar pela iniciação outra vez. Vai assistir quintas-feiras e tal, como era de praxe. Em resumo, fiz o necessário e tornei a entrar para o centro. Era a minha segunda etapa. Aí começaram umas coisas esquisitas. Eu comecei a sentir que as minhas entidades chegavam com muito mais facilidade. Minhas entidades não, que eu só recebia uma lá. Era o Caboclo Pena Dourada, que mais tarde se identificou na minha obrigação. E hoje, no meu ritual, é o terceiro orixá. Mas, na época,
eu estava começando a fazer as obrigações, fui evoluindo, fui aprendendo e aconteceram fatos interessantes. Uma delas, eu cheguei lá num sábado, que era o dia de desenvolvimento dos médios, e um português que tinha uma tamancaria em Pedro do Rio, depois que estava quase no final das obrigações, eu nunca tinha assistido uma obrigação lá, apesar de ter frequentado já há poucos anos, mas o José, que eles chamavam de José Tamanqueira, era um português, me chamou e disse: senhor Ferreira, você não vai fazer o teste? Era obrigação, que hoje no ritual que eu frequento era o equivalente à obrigação de cabeça, para identificar quem era o orixá, de frente. Tá bom. Eu disse: não, ninguém falou nada comigo. Ele disse: mas não é possível, você está pronto. E ele foi lá na secretaria, falou e combinou lá, daqui a pouco eles vieram com uma folha de papel e mandaram eu me concentrar para poder receber minha entidade. Assim eu fiz. Fui no Gongá, voltei a fazer uma oração pedindo, né, e recebi a entidade. Recebi a entidade, botaram na minha frente uma prancheta com aquele papel e era feito com a caneta. Um médium de mais tempo de casa fazia as perguntas. Aí me perguntou quem era a entidade que estava ali. Ele se identificou. O Joaquim de Angola. Para mim era uma novidade, porque eu nunca na minha vida pensei que eu tinha um preto velho. Aí, quem é o orixá? Xangô. Outra surpresa para mim. Bom, em resumo, pegaram aquela prancheta com aquele papel com as respostas que ele deu, levaram lá na Adunai, onde tinha sentado numa cadeira o pai André, dirigente espiritual da casa. Olhou e disse: as respostas estão certinhas, falta ele riscar o ponto. Ponto. Eu não sabia o que era o ponto. Eu calculava que fosse um ponto como daqueles ali no chão, onde eu queria saber o significado. Botaram na minha frente a prancheta, a entidade pegou a caneta e fez um ponto. Riscou o ponto. Levaram lá para o pai André, ele disse: está certinho, só falta agora a senha. Quando voltaram dizendo que só faltava a senha, aí eu não consegui, me desconcentrei totalmente e eu não conseguia fazer mais nada. Pois bem, depois de várias tentativas, só ficou faltando a tal da senha, que eu não sabia o que era. A entidade desincorporou e no sábado, eram muitos médios para fazer a obrigação, teria continuidade no sábado seguinte. O português me chamou lá no vestiário e disse: seu Ferreira, eu vou fazer uma coisa contigo. Eu vou te ensinar. Você está prontinho, está madurinho para fazer a obrigação. Você se abstém de sexo essa semana. Totalmente. Evita entrar em bar. Você é tabagista, é fumante. Compra um pacote de cigarro, leva para casa para você nem entrar em bar, para não sofrer nenhuma influência negativa que normalmente tem nessas casas onde vende álcool. E, pois bem, vamos resumir a coisa. Sábado seguinte, lá estou eu no centro, agora já ansioso para ver se eu podia fazer a obrigação. Quando eu chego no vestiário para vestir meu baladral, tinha um rapaz que trabalhou alguns anos com meu pai, e eu perguntei ao Adão: você não vai mudar de roupa para ele? Ele disse: não, eu vim aqui só para apanhar um par de sapatilhas que eu encomendei de crochê para uma das irmãs que trabalha aqui, e eu acho que não tem nada para fazer. Eu falei com ele: vamos, rapaz, entra e faz, porque hoje é teu dia. Eu não sei de onde saiu aquilo, mas eu falei com ele. Talvez encorajado por mim, ele conseguiu um baladral emprestado lá de um outro médico e entrou para o terreiro. Bom, em resumo, ajudei nas obrigações, incorporei minhas entidades. Dessa vez a entidade fez a tal da senha. Era uma coisa mínima, mas que eu não tinha a mínima noção do que podia ser. E nesse sábado, segunda sessão em que foi feitas as obrigações, passaram 2 médios do sexo masculino. Eu e Adão, era o dia dele mesmo.
Eu não sei porque no vestiário eu já falei com ele. A minha intuição sempre aflorou dessa forma. Bom, e continuamos ali durante algum tempo. E todas as vezes em que eu recebia a minha entidade, eu não precisava de maneira nenhuma fazer aqueles trejeitos, aquelas reações que normalmente os médios fazem. A entidade chegava suavemente e na hora de ir embora também partia suavemente. E, acreditem, senhores, muitas vezes eu estava em pé ali sozinho e eu sentia a presença de uma entidade que começou a me explicar todos aqueles pontos, o que eram e qual a serventia deles. Comecei a receber as intuições claras, mas claras, absolutamente claras, do que era aquilo que eu tinha vontade de aprender.